Bom dia, igreja. Mais bacana, tá? Bom dia, igreja. Bom dia para você que está aqui. Bom dia para você que nos assiste aí da sua casa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que irá nos assistir em outra oportunidade, visto que esse material fica disponível nos canais de nossa igreja. E o meu desejo é para que Deus nos abençoe. Apenas fazendo um pequeno acerto na informação, tá, Diógenes? O Caio, né, não está aqui hoje, não porque ele está com a Covid, mas o pai dele testou positivo e, por orientação médica, toda a família está em isolamento domiciliar. Então, por esta razão, o Caio não está aqui hoje, tá? Mas a família toda está bem, o Marquinhos está assintomático, apenas em função da atividade que ele exerce, para dar segurança aos lares que ele visita. Ele, como de costume, fez o teste e dessa vez deu positivo, né? Ele está bem, todos estão bem, graças a Deus. Porém, todo o demais, né, vamos manter. Todas as orientações dadas aqui pelo Diógenes, por favor, vamos manter. Amém? Bom, dito isso, não faz muito tempo que nós estivemos juntos, né? Quem lembra a última vez que estivemos juntos? Eu aqui e você aí. Hein? Domingo passado, faz uma semana. A diferença é que estivemos juntos no domingo à noite e hoje estamos no domingo pela manhã. E a razão pela qual estou aqui já foi explicada. E na semana passada, eu não sei se vocês se recordam, estando aqui, eu disse que toda vez que tivesse essa oportunidade, eu não abriria mão de fazer, por exemplo, o que o ministro do Louvor hoje fez, de lembrar a igreja o tema da igreja. E, de alguma forma, durante a mensagem, tentar alinhar, buscar alinhar o que está sendo dito hoje aqui com o tema proposto para a nossa igreja. Qual é o tema? Uma nova história. E quando você fala esse para mim, eu queria te desafiar sempre pensar assim, para mim, igreja. Tá? Uma nova história Deus tem para mim. Para mim quem? Igreja. Porque se a nova história, como disse na última semana, acontecer para a nossa igreja, você está dentro, meu querido. Você faz parte dela. Tá bom? Então, uma nova história, esse é o tema. Na semana passada, nós aprendemos com as instruções de Paulo, a igreja de Éfeso, acerca da importância da unidade da igreja em amor e em Cristo na sua jornada. Foi isso que vimos na semana passada. Se você não assistiu, está disponível no canal da igreja, eu sugiro que você assista. Eu vou te explicar por quê. Eu acredito que, de uma certa forma, há uma continuidade do que falamos naquela oportunidade, há uma semana atrás, com o que vamos falar hoje. Então, eu acredito que seja uma coisa completando a outra, vai te ajudar, vai ser importante. E nós continuaremos falando dessa igreja de Éfeso. Não mais na carta que Paulo escreveu. Eu vou estar lendo Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, na versão NAA. Então, eu vou estar lendo Apocalipse 2, dos versos 1 a 5. Então, ainda hoje, buscaremos aprender com a história da igreja de Éfeso. Aprendemos algo na semana passada, tivemos a oportunidade de ver Paulo fazendo um pedido para aquela igreja, explicando como atender aquele pedido, bem como deixando claro do porquê e para que ele fez o pedido que fez. Hoje, não mais no texto lá da carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos ler Apocalipse. Eu vou ler e o irmão me acompanha. Diz assim o texto que tenho em mãos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Isso é Jesus falando para o apóstolo João, que iria escrever o que está sendo ditado aqui. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Preste atenção bem agora a partir do verso 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o teu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram ser apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos.
Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você pode ficar de pé e orar comigo? Oremos. Deus, nós temos aqui em nossas mãos um pouco mais de informação acerca dessa igreja lá em Éfeso. E, Senhor Deus, nós queremos pedir a Ti, em nome e por amor de Jesus Cristo, que enquanto estivermos meditando, refletindo no texto que lemos, na porção da Tua palavra que está sendo lida hoje aqui nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, trazer esclarecimento, discernimento ao coração de cada um de nós. Como o Senhor já tem falado ao meu coração, como o Senhor já tem me abençoado, eu te peço em nome de Jesus que, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, com a necessidade que cada um de nós traz e que muitas vezes é diferente, são diferentes, nós pedimos, Senhor Deus, a Tua multiforme graça agindo neste lugar, contemplando os nossos corações, visitando a nossa alma e nos falando, Senhor Deus, de acordo com o Teu propósito, para nós enquanto indivíduos, mas também para nós enquanto igreja, Senhor Deus. Esta carta foi escrita para uma igreja, e nós te pedimos, fala hoje, nesta manhã, Deus Pai querido, a nossa igreja. E, Senhor, tal como Tu disseste a esta igreja, se houver algo, Deus, algo que o Senhor tenha contra nós, deixa-nos saber hoje aqui neste lugar. Revela-nos a nós como revelaste a igreja de Éfeso. Não nos deixa sair daqui, Senhor Deus, crendo que somos uma igreja, quando há a possibilidade de não sermos. Revela-te até nós, Senhor Deus. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Você pode assentar. Diga para quem está próximo a você, que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse é o meu desejo. Eu espero que ao falar com alguém, que esse também seja o seu desejo. Não diga por simplesmente falar por falar. Fale de todo o teu coração, de toda a tua alma. Deseje isso de verdade. Amém? Antes de partirmos para análise, para reflexão do texto que lemos, eu queria passar algumas informações acerca dessa igreja com a qual começamos a conviver no domingo passado, através da última mensagem, e que continuaremos vendo hoje, e que eu acredito não ter sido dita na última semana, mas que se faz importante para a mensagem de hoje. Essa igreja, ela é uma igreja organizada por Paulo, o apóstolo, tá? Então é uma igreja organizada por Paulo, que teve Paulo lá com eles por 3 anos, sendo o pastor dessa igreja, o líder dessa igreja. Esse Paulo é o Paulo que escreveu a carta que nós lemos na semana passada, quando meditamos no capítulo 4, e que na ocasião ele dizia para essa igreja da importância de estar em unidade em Cristo e em amor, lá no capítulo 4. No capítulo 1, ele também vai destacar o amor e a fé dessa igreja. Então é dessa igreja que a gente está falando, é desse apóstolo Paulo. E aí, nos versos 1 e 2 do capítulo 5, ele volta a orientar a igreja que vivam em amor, como Cristo os amou. Então é dessa igreja que recebeu essas orientações, que teve esse homem como fundador e líder. É dessa igreja
que a gente está falando, é dessa igreja com essas marcas que a gente está falando. E por fim, uma informação que eu julgo ser assim, de enorme relevância para a nossa reflexão hoje, essa manhã, é que se a gente olhar para os pastores que passaram por essa igreja, já foi dito aqui que Paulo foi o primeiro, depois teve Timóteo, o pupilo de Paulo, homem instruído por Paulo, jovem pastor instruído por Paulo, e em seguida, ninguém mais, ninguém menos do que aquele que escreve o texto que acabamos de ler, o apóstolo João. O apóstolo João, sim, o apóstolo do amor, foi pastor desta igreja que se destacava por amor. Paulo, inúmeras vezes na carta, deixa isso claro e reforça para que eles cuidem disso, para que não deixem isso se perder. Faz isso no primeiro capítulo, faz isso no capítulo 4, faz isso no capítulo 5. É dessa igreja que a gente está falando. E eu imagino como deve ter sido para o apóstolo João ir pastorear essa igreja, que já tinha essa marca. E aí a gente vê o encontro de uma igreja que se destacava em amor com um pastor, um apóstolo que era identificado justamente como o apóstolo do amor. E é justamente esse apóstolo João que está escrevendo, ditado pelo nosso Senhor, o texto que acabamos de ler. Então fica aqui a imaginar como deveria ser o coração do apóstolo João ao ter que escrever aquilo que o Senhor ditava para que fosse enviado à igreja de onde ele havia sido pastor. Eu me recordo que agora, recentemente, nós, enquanto igreja, pudemos acompanhar o sofrimento do pastor Marcelo, por saber que a igreja de onde ele veio está passando por dificuldade. Isso, inclusive, foi um fator que motivou ele voltar para lá. O desafio de tentar ajudar, de tentar fazer alguma coisa, porque ao saber da necessidade, da atual realidade da igreja, o coração dele se encheu. Eu imagino que não deva ser muito diferente, ter sido muito diferente para o apóstolo João, ao receber essas informações do Senhor Jesus, onde era necessário escrever e enviar aquela igreja. Então, de volta ao texto, eu queria fazer com você um exercício assim de imaginação, tá? Eu queria te desafiar agora a se imaginar pastor, pastora, missionário, missionária. Imagina uma igreja com a qual você irá trabalhar. E essa igreja tem as seguintes características. Essa igreja trabalha. Quem gostaria de ver uma igreja que trabalha? Levanta a mão aí. Essa igreja é esforçada, ela se esforça. Quem gostaria de uma igreja que trabalha e é esforçada? Você é pastor, e eu vou te dar uma igreja para pastorear. E eu vou te dar uma igreja que trabalha e que é esforçada e que persevera. Você queria uma igreja assim para pastorear? Meio caminho andado, né? Mas ela trabalha, persevera, se esforça, ela suporta a perseguição. Imagina, em especial nos dias de hoje, a gente está tendo tanta dificuldade com esta ou aquela perseguição. A gente está tão melindroso, parece que o cristianismo vai acabar se alguém nos perseguir. Parece que a gente esqueceu a história que fez com que chegássemos aqui. Mas essa igreja não, ela mesmo sendo perseguida por causa do nome de Jesus, ela se mantinha firme. Que tal pastorear uma igreja como essa? Vou mais, imagine, continue aí imaginando na sua mente e no seu coração, além de todos esses atributos, de todas essas qualidades, uma igreja que tem conhecimento necessário, teologia necessária, doutrina necessária para pôr à prova os falsos profetas e não serem enganados por eles. É essa igreja que é descrita até chegarmos ao versículo de número 4. Talvez seja essa igreja o sonho de muitos pastores. Talvez quando eu descrevi aqui para você, você imaginou, quem me dera pastorear uma igreja como essa, ou quem me dera ser membro de uma igreja tal como essa. Mas aquilo que pode ser, à vista dos homens, o sonho de muitos pastores ou de muitos membros, pode não ser do agrado de Deus. Porque logo depois de enumerar todas essas qualidades,
o verso 4 chega e o que temos é o quê? Tenho, porém, contra ti uma coisa: você abandonou o primeiro amor. Com base no que vimos até aqui, eu lendo o texto, eu tenho um hábito, cada um tem hábitos de leitura, eu gosto de ler alguma coisa e fazendo, em especial com a Bíblia, eu gosto muito de fazer perguntas por texto. Oro pedindo a Deus que me dê discernimento, para que me ajude a responder, mas eu gosto de perguntar coisas ao texto. Então fico muito atento aos verbos, adjetivos, procuro pesquisa, eu gosto de fazer perguntas do texto. E enquanto eu lia esse texto, preparava a mensagem, alguns questionamentos me vieram. Eu quero dividir 3 desses questionamentos com você. 2, de alguma forma, eu vou tentar responder. Eu confesso para você que eu tenho enorme dificuldade de fato ter uma resposta ao meu próprio questionamento. E por fim, faremos 2 observações. O texto, primeiro, do primeiro questionamento que eu quero dividir com a igreja, é justamente o verso 4. O verso que diz: você abandonou o seu primeiro amor. Eu fico a me perguntar, o que seria abandonar o primeiro amor? Eu sou casado, todos aqui conhecem a minha esposa, a Renata. Já tem mais de 20 anos que eu sou casado com ela. E eu não consigo olhar para o meu relacionamento com a Renata e pensar assim: quando foi o meu primeiro amor, quando foi o meu segundo amor, quando foi o meu terceiro amor, em que amor que eu estou hoje. Eu só consigo lembrar que eu a amo. Eu só consigo lembrar da importância que ela tem para a minha vida. Eu até consigo sofrer com a ideia de não tê-la mais. Eu não sei se você já se imaginou sem alguém que você ama muito. E eu amo tanto a minha esposa, e eu vivo tão bem com a minha esposa, e eu posso com muita alegria, tranquilo daqui dizer: os meus filhos que estão presentes sabem que o que estou dizendo é verdade. Porque ele vê o quanto eu e a mãe deles vivemos em harmonia e nos amamos. Então eu ficava perguntando, porque o meu referencial é esse relacionamento que eu tenho com a minha esposa. E eu não consigo identificar qual é o meu primeiro amor, o meu segundo amor. Eu consigo identificar quando eu me encantei por ela. Mas eu estou encantado até hoje. Então o que seria esse primeiro amor? E quantos amores existiriam? Qual seria o segundo? Qual seria o terceiro? Você nunca se perguntou, ao ler esse texto, acerca disso? Eu me perguntei. E aí eu fui tentar, de alguma forma, buscar, de alguma forma, entender, afinal de contas, de que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. E eu percebi que, na minha busca, eu encontrei 3 tipos de respostas. Eu vou dividir as 3 com vocês, e vou dizer qual é que de fato encontra lugar no meu coração. Aquela que, se alguém dissesse para mim: Paulo, você tem que escolher uma, eu direi para você qual. A primeira explicação, que não é muito simples, que esse primeiro amor seria o amor puro, mas não me satisfez, porque eu perguntei qual seria o amor impuro, faltava mais explicação. A outra explicação, e é muito comum, a gente ouve muito quando ouve alguém pregando acima desse texto, é aquele amor assim do novo convertido, aquele camarada que conheceu Jesus agora, que está com o coração ardendo e que está muito empolgado. Então seria esse amor, o amor de um novo convertido. Mas um outro grupo vai dizer o seguinte, que neste caso do texto que lemos, a igreja, que é a noiva, está dividida entre o noivo, que é Jesus, e outras prioridades. Então, Jesus não é mais o único amor de sua noiva, nem mais o primeiro, porque na escala de prioridade há alguma outra coisa que tem mais importância do que o próprio noivo. Então, o que a igreja faz se tornou mais importante do que para quem e por que ela faz e de quem ela é. Essa terceira explicação encontra mais espaço no meu coração. Eu não sei, quando você ouve essa expressão, abandonar o primeiro amor, o que você pensa das 3 possibilidades que eu lhe apresentei a vocês?
Eu não quero aqui dizer qual que está certo, qual que é errado, talvez as três sejam certas, mas assim, quando eu olho para o texto e penso no meu relacionamento, o meu referencial de uma relação de amor, que é o casamento que eu tenho com a minha esposa, essa ideia aqui parece me fazer mais sentido. Eu não sei para você. A segunda pergunta, o segundo questionamento que eu faço quando olho para o texto e quero dividir com você agora, é o seguinte: como pode uma igreja ter conhecimento necessário para pôr à prova os falsos profetas e não discernir o seu próprio problema? Eu estou falando daquela igreja descrita nos 3 primeiros versos, que a gente aqui até trabalhou com a ideia de ser uma igreja em que todo pastor gostaria de pastorear, ou talvez que nós gostaríamos de ser membros. E a pergunta é: como pode essa igreja, com tanto conhecimento, com tanta bagagem dada ao conhecimento, ao estudo, uma igreja com doutrina, com teologia, com conhecimento da palavra de Deus, conseguir fazer uma leitura do problema do outro, e diga-se aqui de passagem, uma leitura assertiva, que quando eles olhavam para o problema de quem está fora, eles não viam pelo e ovo, eles eram assertivos, mas eles não conseguiam fazer uma análise de si mesmos. Eles não conseguiam perceber que estavam vivendo uma história que Jesus vai revelar o seguinte para eles: tenho, porém, contra ti uma coisa: você abandonou o primeiro amor. Mesmo com todas essas qualidades, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com toda a sua bagagem, vocês abandonaram o primeiro amor. E eu fico a me perguntar, eu fico a tentar entender, como pode uma igreja com essa característica não perceber o problema pessoal que estão enfrentando quando olham para os outros e são tão assertivos em apontar o problema do outro? Você conhece alguém assim, querido? Alguém que é muito eficaz em olhar para os que estão fora e serem até assertivos, consegue com precisão apontar o defeito do outro, mas que não consegue com a mesma eficácia fazer uma autoanálise e identificar aonde precisam melhorar, e seguem na sua caminhada crendo que estão, vou usar a expressão que a gente usa muito com os adolescentes, né? Estão de boa, acredito que estão de boa, quando na verdade o texto revela que o Senhor tinha algo contra aquela igreja. Tem um camarada lá do século XVIII, quem gosta de leitura aí talvez já tenha ouvido falar dele. Ele era um pregador e teólogo, amante do estudo, da ortodoxia. Então eu vou usar a frase de alguém que é zeloso com essas coisas. Ele diz o seguinte, o nome desse camarada é Jonathan Edwards. Ele vai dizer o seguinte: o conhecimento pode colocar muita luz na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça. Mas ele conclui: só Deus pode colocar fogo no seu coração. Vou repetir: o conhecimento pode colocar muita luz na sua mente, na sua cabeça, mas só Deus pode acender o seu coração, pôr fogo no seu coração, fazer você vibrar com as coisas de Deus, amar a causa, amar a obra. E aí um outro pastor muito conhecido do público brasileiro, inspirado por essa afirmação de Jonathan Edwards, disse o seguinte: também um grande homem, teólogo, escritor, homem sério, zeloso pelas coisas de Deus, pelo estudo da palavra, pela teologia, escreveu muitos livros. Esse homem vai dizer o seguinte, a ortodoxia é muito importante. Ele não está discordando, como também Jonathan Edwards não discordou. Mas esse homem vai dizer o seguinte: o amor a Deus e ao próximo, quando é substituído pelo amor a uma ortodoxia, a igreja não se dá conta, presta atenção nessa expressão, a igreja não se dá conta de que entrou num processo de esfriamento, de abandonar o amor, que o texto diz que é
primeiro amor, mas eu prefiro ver como único amor. E aí, ela vai vivendo um processo de religiosidade, e alguns afirmam, e esse a quem eu busquei informação concorda, que o fim maior acaba sendo um estado de farisaísmo. Uma igreja que faz muito, porém sem Cristo. Uma igreja que muitos pastores gostariam de pastorear, mas é uma igreja sem Cristo. A terceira pergunta, que essa é justamente a que eu tenho mais dificuldade de responder, diz o seguinte, a pergunta, o questionamento: como pode uma igreja que é destacada por Paulo em função do seu amor, que teve entre seus pastores o apóstolo João, o apóstolo do amor, ouvir do próprio Senhor Jesus que ela abandonou o seu primeiro amor? E o texto revela quanto que isso que Jesus tem contra essa igreja pesa contra essa igreja. O quanto isso é peso, essa afirmação de Jesus a João, para que João escreva e envie a carta à igreja de Éfeso, ela pesa para esta igreja. E como pode uma igreja que tinha marcas de amor, que foi instruída em amor, que teve um pastor, apóstolo João, o apóstolo do amor como seu pastor, agora ouvir: tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Disse para você da minha dificuldade de tentar explicar isso. E quando a gente estiver fazendo as duas observações finais, em especial a primeira, vai ficar claro que realmente não é fácil. Mas mesmo não conseguindo de fato responder essa pergunta com exatidão, eu quero dividir aquilo que inundou meu coração, porque eu tentava responder e dois textos não me saíam da mente. Então eu espero que Deus trate contigo, porque esses dois textos não saíam da minha mente. O primeiro nós lemos semana passada. Eu vou aqui relembrar com vocês, Efésios 4, dos versos 1, 2 e 3. Paulo, a partir do verso 1, na mensagem de semana passada, disse o seguinte: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo, ou seja, não medindo esforços, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto, a tentar responder como que uma igreja dessa chega a essa circunstância, ele me vinha à mente, porque a realidade da igreja de Éfeso, no momento em que Jesus está falando para João: escreva essas coisas, já havia sido diferente, e os textos da carta de Paulo a Efésios nos revela isso. E aí, numa outra oportunidade, a uma outra igreja, acerca do quão importante é esse problema detectado na igreja de Éfeso, que envolve amor. Olha o que Paulo diz na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, a partir do verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Continua ele no verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, que eu saiba muito, que eu tenha muito conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar montes. Agora você imagina uma fé que diz: monte, saia daqui e vai para ali. Ainda que eu tenha essa fé, se eu não tiver amor, nada serei. E ele continua: ainda que eu ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu seja mega generoso, ainda que eu seja mega caridoso, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado
ou seja, que eu entregue a própria vida. Se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo disse isso para a igreja de Corinto, Paulo disse isso para a igreja de Éfeso, Paulo sempre trabalhou nessa direção. E agora, algum tempo depois, a mesma igreja de Éfeso, que já teve por pastor o apóstolo João, ouve de Jesus o seguinte: tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor. E toda vez que eu falar primeiro amor, lembra das 3 explicações que eu dei e qual a que eu abracei. As 2 observações, estamos chegando ao final, que quero fazer com vocês, ambas estão no verso 5. Eu sempre estimulo vocês a ficarem com a Bíblia aberta, não fiz isso no início, mas se estão, parabéns, se não estão. As 2 próximas observações estão presentes no único verso, no verso 5, o último versículo que lemos. Nos primeiros versos, anterior ao verso 4, o texto nos mostra uma igreja com inúmeras qualidades. O verso 4 mostra que há um problema sério. O verso 5 vai continuar tratando desse problema. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a primeira observação que quero fazer. É justamente a primeira frase do verso 5, que diz o seguinte: lembra-se, pois, de onde você caiu. Perceba que o Senhor Jesus, ao falar, João, escreve que eu vou ditar aí, e envia para a igreja de Éfeso, ele enumera qualidades. E quando ele encontra um problema sério e diz, olha, eu tenho porém contra você uma coisa, você abandonou o primeiro amor. Ele não faz menção a um fato em si. Não menciona, por exemplo, um pecado. Olha, o meu problema com você é que você mente. O meu problema com você é que você adultera. O meu problema com você é que você dá falso testemunho. O meu problema com você é que você é desonesto. O meu problema com você é porque você não é um bom marido. O meu problema com você é porque você não é um bom pai. Ele não faz isso, ele não é pontual. E antes da gente entrar na análise dessa primeira observação, deixa eu dividir uma coisa que aconteceu comigo sábado passado. Sábado passado, nós estivemos lá no bairro Quitandinha, na Igreja Batista do Quitandinha, porque junto com outras igrejas nós nos unimos, coordenados ali pela Fernanda da CIB, e outras igrejas batistas participaram de um evento lá na Igreja Batista do Quitandinha. Foi muito bacana, só com adolescentes. E quando terminou a programação, eu estava no portão do estacionamento, que a quadra é utilizada como estacionamento, eu estava ali e começou a chover, eu estava conversando com o Jairo, membro aqui da nossa igreja, o pai da Milena, do Renan, eu estava conversando com o Jairo. O Jairo? Jairo ou Jaime? Agora eu confundi agora. Eu estava conversando com ele, e enquanto a gente conversava, a chuva começou a apertar. E aí eu falei com ele assim, cara, a chuva não vai diminuir, eu vou dar uma corridinha, porque senão eu vou ficar sem lanche lá na cantina. Os adolescentes já estavam todos na cantina, e eu dei essa corridinha, fui até a cantina, cheguei na cantina, estava conversando com a Renata, de repente eu dei conta, cadê meu celular? Perdi meu celular. E imediatamente eu peguei, saí, fui na chuva mesmo, fui até o templo, porque na minha mente eu falei, deve estar no templo. Eu utilizei o meu celular no templo. E eu cheguei lá, o templo estava fechado, a luz estava acesa, eu gritei para ver se tinha alguém lá dentro, não tinha ninguém lá dentro, eu voltei e falei com a Renata, não está lá, eu não sei se está lá, porque está fechado o templo. E aí a Renata disse assim para mim, qual foi a última vez que você usou? Tenta lembrar. E aí eu parei, pensei, aí eu falei, lá na porta, eu estava conversando com o Jair, e eu agora me lembrei, foi lá no portão. Então, se foi lá, foi no trajeto em que eu dei aquela corridinha e passei pela quadra e fui até a cantina. E aí eu consegui uma lanternazinha, voltei lá para a quadra e fiquei, os adolescentes estavam lá, viu o quanto que eu fiquei encharcado, que eu fiz tudo debaixo de chuva, e eu comecei a procurar, até que, fazendo esse caminho de volta, eu encontrei.
Achei meu celular, graças a Deus. Por que eu estou contando essa história? Paulo Márcio, o que isso tem a ver com a observação que você fez da primeira parte do texto? Lembra, pois, de onde você caiu. Aqui está um desafio. Lembra, pois, de onde você caiu? É um desafio a fazer um caminho de volta. De visitar o passado, de investigar de verdade, a fim de entendermos onde o fim começou. Ou seja, quando foi que a coisa começou a desandar? Quando foi que eu me tornei o que eu estou agora? Quando foi que eu não percebi que eu estava abandonando o primeiro amor? Quando foi que isso começou? O desafio é exercício de voltar devagarzinho até descobrir aonde foi que eu fiz a escolha errada, aonde foi que eu tomei um atalho que não deveria, aonde foi que eu fiz algo que não deveria, aonde foi que eu me envolvi com quem eu não deveria, aonde foi que eu fiz algo que não deveria ter sido feito. O desafio é descobrir. Porque o Senhor aqui não está falando de um pecado específico, mas de uma mudança de comportamento. E aí a gente precisa entender onde tudo começou. Uma vez eu vi um especialista de terapia de casais, dizendo que um dos casos mais bizarros do qual ele tratou, foi um casal que estava em vias de divórcio, e durante a terapia ele foi fazendo esse caminho de volta com o casal que estava na iminência de se divorciar, até que eles perceberam que aonde tudo começou foi porque ela, quando ia escovar o dente, apertava a pasta no meio. Ele deixava a pasta arrumadinha, o que ficou para trás não tem mais nada para tirar, a pasta ficava organizadinha. De tanto faz do meu jeito, eles brigaram, começaram a se ofender, e a coisa foi ficando grave, os dias foram passando, eles foram brigando por outras coisas, mas o interessante foi perceber que eles chegaram à conclusão que tudo começou por causa de uma pasta de dente. É mais ou menos isso aqui que o Senhor está propondo para a igreja. Lembra-te, faz o caminho de volta, se esforça, tenta entender aonde foi que você deixou, abandonou, desistiu do primeiro amor. É isso que é o desafio. Então essa é a primeira observação que eu queria muito que você não perdesse, que você levasse para casa. Guarda isso. É um desafio a eu e você fazer esse caminho de volta e descobrir. A segunda observação, ainda no mesmo verso, é a frase seguinte. A frase seguinte vai dizer o que? Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, após fazer o caminho de volta, identificar aonde foi, quando foi que o fim começou, que a coisa começou a desandar, ou seja, que nos perdemos de Cristo, que tentamos ser igreja de Cristo sem Cristo, então é necessário arrependa e mude. Paulo, mas como assim muda? O texto está aqui claro para mim, já começa assim: arrependa-te, pois, e volta à prática das primeiras obras. Que arrepender está claro aqui para mim, mas mudar, não estou vendo isso no texto não. Olha o que o texto vai dizer. Lembra que antes do verso 4, ele enumera inúmeras qualidades da igreja de Éfeso, a sua obra, e aí no 4 vai dizer o seguinte: ó, vocês estão reprovados. Eu tenho uma coisa aqui contra ti que pesa pra caramba, tem um peso enorme. Vocês abandonaram o primeiro amor. E aí vem o verso 5 que estamos. E aí ele não mais fala das obras anteriores, que parecia ser muito bom para nós. A gente não queria ter uma igreja assim? Nós não vimos isso no início da mensagem? Mas ele vai, olha só o que ele vai fazer. Depois de identificar, depois de se arrepender, volte às primeiras obras, à prática de obras que ficaram no passado. Ele não está falando daquelas obras de agora, ele está falando de outras obras, daquela lá do início, quando Jesus ainda era suficiente, quando ainda havia o primeiro amor. E toda vez que eu falar primeiro amor, lembre das explicações que demos no início da mensagem. Eu não sei, sinceramente, o que esse texto representa para você.
Mas para mim, uma coisa para mim é assustadora. Há uma ideia para mim aqui que é assustadora. Que ideia, Paulo Márcio? A ideia de parecer ser igreja e não ser. Porque quando eu olho para os textos, para os versos anteriores ao verso 4, que igreja maravilhosa, gente. Que igreja maravilhosa. E aí quando eu chego no verso 4, eu percebo que ela era maravilhosa para mim. Talvez ela fosse maravilhosa para muitos pastores. Talvez ela fosse maravilhosa até para si mesma. Mas não era para Deus. Então essa ideia me assusta. A dica, a ferramenta que o texto nos dá para ajudar num diagnóstico passa por uma verificação da presença do amor. Parece simples, talvez seja, mas talvez por ser simples, tanta gente complica. Por fim, eu queria dizer para você o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se tiver alguém do seu lado aí que não estiver atento, fala assim, olha, tem uma coisa bem legal para falar. Talvez o que falou até agora não faça tanta importância, mas olha para mim aqui agora, preste atenção no que eu vou te dizer. A igreja de Éfeso recebeu uma revelação muito importante. Apocalipse, o livro da revelação. A igreja de Éfeso recebeu uma revelação muito importante. A revelação veio de ninguém mais, de ninguém menos do que do próprio Jesus. A fim de que a igreja pudesse viver uma nova história, pois a história atual não agradava. E por fim, eu queria que você tentasse capturar algo que ao ler encheu o meu coração e me chamou muita atenção. Há algo que me chama a atenção no texto, que é a nova história que Jesus queria da igreja de Éfeso. Presta atenção, a nova história que Jesus queria da igreja de Éfeso era um retorno ao passado, a fim de que ela pudesse ser quem ela foi um dia, numa realidade onde Jesus era suficiente para a igreja. Eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e com base nessa última observação que fiz, eu queria te desafiar a pensar o seguinte: você já pensou que a nova história que Deus quer de você é exatamente ter em você quem Ele já teve um dia? Talvez a sua nova história seja exatamente ser quem você deixou de ser um dia para o Senhor. Quando foi que Jesus deixou de ser suficiente para você ser igreja? Quando foi que você se apaixonou pela ortodoxia e se tornou alguém engessado e não viu o amor se esvair de você? Quando foi? Ele está te perguntando. Talvez aquele camarada atento, amável, simpático, cuja mente nem estava tão cheia de luz, mas o coração ardia, porque é o Senhor que colocava esse fogo no seu coração. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu iria atribuir ao nosso Deus um sentimento muito humano. Eu diria que para essa mensagem eu poria o seguinte título: um Deus com saudade da sua igreja, saudade de quem ela foi um dia, mas que agora, com tanta qualidade aos olhos de si mesmo e de outros,
ouve do Senhor: tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Querido, se você, ao ouvir tudo que ouviu até agora e entendeu que a coisa não é tão complexa quanto parecia, porque há uma coisa aqui muito legal: se Deus está com saudade de quem você foi, há uma coisa muito bacana aqui: você sabe que é capaz. Porque às vezes a gente acha que não é capaz de ser quem Deus espera que sejamos, e Deus está dizendo para a igreja de Éfeso: você já foi um dia. E talvez Ele esteja dizendo para você também: você já foi um dia. E quem sabe esse Deus está com saudade desse alguém que você foi um dia. Tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. Lembra, se esforça, investiga onde foi que isso tudo começou, e volta a ver em Jesus o suficiente para você ser igreja. Você só precisa de Jesus para ser igreja. Você só precisa de Jesus. E que Deus possa ministrar ao seu coração, falar ao seu coração, abençoar você. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que nos dê um domingo na presença dEle. Que Deus abençoe a cada um de nós, aos que estão em casa, aos que vierem numa outra oportunidade ter acesso ao que foi dito hoje aqui.